Muito obrigado. É um privilégio estar com vocês essa noite. Domingo passado, o pastor Sinésio falou sobre um dos milagres de Jesus, do paralítico que desceu pelo telhado. Eu quero hoje falar sobre uma das parábolas de Jesus. Milagres, parábolas. Os evangelhos são muito ricos para trazer inspiração, desafio, mensagem para a gente. O evangelista João diz que os milagres são como... Obrigado. São como sinais. Os milagres são sinais, eles apontam para Jesus. E a igreja disse que parábola é como um chute na canela, para ver se a pessoa está viva. Quem está vivo vai reagir. Quem está morto não vai acontecer nada. Então, eu espero que hoje eu possa dar um chute na canela de vocês, para ver se vocês reagem, para ver se vocês respondem ao que o texto quer dizer. Lucas 15 tem 3 parábolas, está ali, são 4 na verdade. Antes de abrir o texto, uma palavra sobre poesia hebraica. Poesia hebraica é bem diferente da nossa, a gente, pelo menos nos hinos, costuma ter linhas com métrica igual, isso vem do grego, com rima, terminando igual as estrofes. A poesia hebraica é mais poesia de pensamento, de conteúdo. Sempre são geralmente são 2 linhas, a gente fala de paralelismo de ideias. Podem pensar nos Salmos e nos Provérbios, está cheio disso, sempre 2 linhas, a segunda repete a primeira. Por exemplo, o Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. É a mesma coisa, céu, firmamento, glória de Deus, obras das suas mãos. Então a segunda linha explica a primeira. Basicamente é isso, paralelismo, ou sinônimo, ou antônimo, ou de complemento. E tem alguns recursos adicionais, sempre com a intenção de a gente decorar o texto, decorar a história, conseguir lembrar. Cultura oral fica repetindo. Então, as nossas parábolas estão montadas, isso tem a ver com o conteúdo da mensagem, em termos de uma sequência de pensamentos em linha, e forma um X, vocês vão ver daqui a pouquinho. Então, presta atenção na estrutura poética das parábolas. Lembrem sempre que o Novo Testamento está escrito em grego, mas os judeus pensavam em hebraico. Então, o coração, a ideia ainda é o hebraico. Começando com a ovelha perdida, a parábola da ovelha perdida. O contexto é que Jesus está, assim, comendo um churrasquinho com os amigos, que não eram crentes. Ele estava se reunindo com gente que não era judeu, assim, devoto, convertido, firme na fé. E os fariseus começaram a reclamar. Jesus sentava com essas pessoas, conversava com eles, comia com eles, almoçava, jantava, o que para um judeu é um escândalo. O judeu só pode entrar na casa de judeu crente. Então, os fariseus começaram a reclamar. E aí Jesus conta essas 3 parábolas em sequência, por isso quero manter as 3 juntas. E já vou mostrar o que isso tem a ver com missões. Ali está a primeira linha, Janane pode continuar. Qual de vocês possuindo 100 ovelhas? Continua, não é? Perdendo uma, não deixa as 99 no deserto ou no pasto, no campo, e vai atrás da ovelha perdida até que ele a encontra e alegre a coloca nos ombros. E aí em casa chama os amigos e diz: alegre-se comigo porque encontrei minha ovelha que estava perdida. Digo-vos que assim também há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento, não precisam arrepender-se. Ali está o X, está vendo? Tem ABC, embaixo tem ABC e depois o X. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Ou 3 linha, 2 linha, 1 linha. Quem lembra da escola? A ida tem os números, a volta tem 1, 2, 3 linha. E pode ver que combina. O A lá em cima, qual de vocês? Eu lhes digo. O B, perdendo um pecador que se arrepende. E o C, não deixa 99 no campo, 99 justos. E daí a sequência, atrás da ovelha perdida... O 1 linha é perdida até encontrá-la, o 2 linha diz encontrei, o 3 coloca alegremente nos ombros, o 3 linha diz alegrem-se comigo, e daí o 4 ele vai para casa e reúne-se com os amigos. O truque do X, vamos um X assim, não é? O truque é que a mensagem está no meio, bem no meio está a mensagem central da parábola. Qual é a mensagem central da parábola? É a alegria, reunião dos amigos para compartilhar a alegria. E ali o contexto é de um pecador que estava perdido e foi achado. Tenta imaginar a cena, não é? 99 ovelhas, 100 ovelhas, não são deste homem. Se ele fosse rico assim, a ponto de ter 100 ovelhas, ele contrataria um
mercenário, um empregado para cuidar das ovelhas. Então, provavelmente eles, uma aldeia, faziam assim um rodízio, todos eles se juntam, e um deles, cada dia, dos 6, 7 pastores que tem ali, cada dia, um deles sai com as ovelhas, com todas elas, e traz todas elas de volta. Então, há um rodízio ali, e uma que se perde é um prejuízo da aldeia, e o pastor que estava cuidando daquele dia é o responsável. Então, ele chega, mais perto de casa, ainda está no campo. Eu pergunto assim, onde é que deixou as 99? Ah, não deixou em casa ainda, estão no campo ainda. Está ali na letra C, terceira linha. Estão no campo ainda, ele conta as ovelhas, opa, falta uma e já está escurecendo, então ele, imagine assim, preparou uma lamparina, uma vela com óleo, e foi procurar, e escureceu. E aí, como é que ele vai achar essa ovelha? Como é que vocês acham que ele achou essa ovelha? Tem uns barrancos, caiu no barranco, quebrou a perna, está escuro. Como é que ele acha essa ovelha? A lâmpada não é uma lâmpada de elétrica, ou o celular que a gente usa hoje em dia para iluminar o caminho, né? É só espichar a orelha, né? Até que ele ouve onde é que a ovelha está berrando. E daí ele vai atrás, diz aqui que ele põe ela nos ombros, olha o formato que fica, não é? Ele põe ela nos ombros, versículo 3, a linha 3 ali, não é? E daí vai para casa e reúne-se. O formato da cruz está ali já, Jesus na história da parábola, carregando essa ovelha sobre os seus ombros. Um grande esforço para trazer essa ovelha, não foi brincadeira, ele foi mesmo no escuro atrás dessa ovelha até achá-la. Mostrando para a gente que a gente trazer um pecador para se arrepender, para ser salvo, não é fácil, é um grande esforço. E não é só trazê-lo, é reinseri-lo na sociedade. A alegria está no meio porque a vantagem de todos, a restauração de alguém é vantagem de todos. Se numa sociedade tem uma maçã podre, ela fica boa de novo, saudável, todo o grupo, toda a sociedade é beneficiada. Então, o esforço da restauração vale a pena, mas é custoso. A alegria é do pastor, que ele conseguia achar a ovelha, a alegria é da comunidade, porque houve restauração. O que isso tem a ver com missões? Isso é missões locais. É o que nós fazemos, cada um no seu dia a dia. Hoje em dia faz-se cada vez mais diferença entre igreja missionária e igreja missional. Não sei se vocês ouviram falar essa segunda palavra. Igreja missional é uma igreja que respira missões, que transpira missões. Uma igreja missionária envia missionários, sustenta missionários, ora por missionários. Mas isso tudo é lá longe. A igreja missional é cada um aqui perto. O que a gente está fazendo para irradiar o evangelho? Por exemplo, nosso prédio lá tem uma viúva, 60 e poucos anos, sem filhos, sozinha. Esses dias telefonou, quem me ajuda com a televisão aqui? Aí a Úrsula foi lá, ajudou com a televisão. Aí já fez contato, esses dias ela estava com dor nas costas. Quem vem aqui me ajudar a fazer massagem nas minhas costas? A Úrsula foi lá, fez massagem nas costas dela. A mulher é espírita, logo contou que ela é espírita. Mas ontem ela falou que está indo na igreja do Nazareno fazer, o que é? Origami. Igreja de Nazareno? Não, igreja messiânica, fazendo origami. Então, o nosso dia a dia, a gente transmite a fé naquilo que a gente faz, ajudando pessoas. A ideia é que sempre a oração acompanhe. Senhor, faz com que a minha presença faça diferença. Aí, numa conversa esses dias, falando de uma mulher que sofreu muito, amiga da gente falando, essa mulher está pagando os seus pecados. A Lúcia falou, como assim? Ninguém consegue. Quem consegue pagar os seus pecados? Não tem como, só Jesus pode fazer isso. Então, deixar a palavra pronta, na ponta da língua, para quando surgiu a oportunidade, você poder ajudar. Eu fui no supermercado esses dias, estava escuro já, na esquina anterior, estava um homem sentado no cantinho ali, tinha algumas coisinhas numa sacolinha, e ele falou assim, me falta só um pacote de arroz. Você vai comprar coisa no supermercado, você não compra um pacote de arroz para mim? E eu pensei, isso eu posso fazer, eu não dou dinheiro na rua assim, mas um pacote de arroz eu posso comprar. Então, se a gente faz as coisas do dia a dia, com oração acompanhando, o Senhor abençoa essa pessoa com aquilo que eu posso fazer por ela, a gente vai irradiar uma luz grande e forte no meio do escuro, mais forte que aquela lamparina daquele pastor. Por quê? Porque a gente está atento aos balidos da ovelha. Fique atento, meu irmão. Esse é o desafio da primeira parábola, para a gente poder trazer mais ovelhas para o aprisco. E a ovelha, a parábola termina com o chute na canela, que é a última linha ali. 99 justos que não precisam de arrependimento. Existe isso?
Existe alguém que não precisa de arrependimento? Pense no contexto. Para quem Jesus está contando essa história? Quem é que estava em diálogo com ele, desafiando Jesus? São os fariseus, que se achavam assim, santarrões, homens perfeitos, pessoas que faziam sempre tudo certinho. Conheciam bem a Bíblia, conheciam todas as 613 regras que tinha na Bíblia, e eles cumpriam tudo, e o resto não. E aí Jesus diz isso aí, ó. Os 99 que não precisam de arrepender estão aonde? Estão em casa? Não, estão no campo ainda, perdidos, que nem aquela primeira ovelha. Todo mundo está perdido, e nós não devemos fechar os olhos para isso. No céu tem alegria, na letra A, linha ali embaixo, não é? No céu tem alegria, no céu é festa, banquete, imagine o céu como um banquete. A festa vai aparecer mais vezes aí para frente no nosso texto. Então, a primeira parábola é missões locais, igreja missional, que transpira missões, que transpira aquela visão para fora, de ver as pessoas e ouvir o balido da ovelha que está em necessidade. Daí vem a segunda parábola, a parábola da moeda perdida. Aqui não são 100 moedas, mas 10, então o valor de cada moeda é maior. E ela perdeu uma, que é 10%, uma ovelha lá é só 1%, aqui são 10%. Então a mulher está desesperada. Tenta imaginar também que Jesus está falando com fariseus que assim, achavam que eles eram a nata da sociedade, boiavam assim um pouco acima dos outros. E Jesus primeiro compara eles com pastores no campo, que são pessoas sujas, e pobres, ignorantes, que não conseguem lavar as mãos todos os dias que nem tinha que ser. E agora Jesus compara eles com uma mulher, que às vezes valia menos ainda que os pastores. Dizem que os fariseus todo dia oravam assim: obrigado, Senhor, que você não me fez assim, 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 nem mulher. E agora Jesus compara eles com as mulheres, não é? E essa mulher perde uma moeda, ela acende uma lamparina, não é? E varre a casa até achar essa moeda. Parece que ela tem certeza de que vai achar. Casa pequena, não tem janelas grandes, só pequenininhas, não tem vidro, só uma tampa de madeira, talvez. E poucos móveis, em algum lugar essa moeda está. E ela varre a casa toda, abaixo dos móveis e tal, até achar essa moeda. E daí se reúne com suas amigas e diz: alegre-se comigo porque encontrei a moeda que eu tinha perdido. Está ali de novo, A, B, C, B, A. A perde, a linha perdido. B, encontrada, até encontrá-la. B, encontrei. E o C, de novo, alegria é o centro. Imagine o céu, grande festa, alegria por todo mundo estar lá. Eu sempre acho que a gente vai ter duas emoções quando chegar no céu. A primeira emoção é: eu não devia estar aqui. A segunda emoção é: eu estou aqui. Alegria de estar no céu. Então, o centro das duas parábolas até aqui é a alegria da ovelha e da moeda. O que essa parábola tem a ver com missões? Isso aqui é missões estaduais, missões nacionais, missões mundiais. Por quê? Porque a moeda não sabe que está perdida. A ovelha pode, pelo menos, berrar, não é? Bé, bé. A moeda não sabe que está perdida, não consegue nem berrar. Alguém tem que ir lá procurar. E isso é missões mais à distância, não é? Nós sabemos que tem pessoas perdidas em outros lugares. E nós queremos mandar a gente para lá para ajudar a procurar. Então, missões estaduais, pastor Darlan falou aqui no mês passado, aqui de Mauá. A gente pode ir lá porque é pertinho, dar um apoio no fim de semana, estar com ele, passar um dia com ele. Missões nacionais, vamos ver mais nos próximos 3 meses aqui, mas tem, além da carreta que vem amanhã na Monte Sião, tem as Cristolândias em vários lugares, que acolhem pessoas que querem sair do vício. Tem barcos no Rio Amazonas, indo atrás das 20 aldeias ribeirinhas que não têm igreja. Então, missões nacionais tentam alcançar esse grande país que é o Brasil. Missões mundiais, vai mais longe ainda, além do Brasil. Aí é só abrir o jornal, não é? Eu agora tenho Instagram, falei no Instagram da semana passada de Afeganistão. Está nos jornais também, todos os dias, mas lá tem cristãos escondidos, não sabemos quantos, mas tem. E a nós compete orar por eles. Só de refugiados em Cabul são mais de 3 milhões, os que não conseguiram sair do país. Maioria mulheres e crianças que estão ali sem ter o que comer, desamparados. Então, o que a gente pode fazer pelo Afeganistão é orar, a não ser que alguém consiga ir lá. Mas tem alguns lá, tem 5 brasileiros lá, 1 conseguiu sair, 4 ficaram. Não sei se são missionários, mas deu a panca de que são, então, deu pinta de serem. Eu também mencionei a Etiópia, que é um país cristão. Passamos lá várias vezes quando o nosso trabalho era na África. Os aviões na África sempre passam pela Etiópia, um país cristão, mas que está em guerra civil já há quase um ano, se destruindo mutuamente.
Então, orem pela Etiópia e também, assim, rapidamente passou no jornal o Haiti. Teve um terremoto 2, 3 semanas atrás que foi pior ou tão ruim como aquele 10 anos atrás. Mas com tanta notícia ruim no jornal, essa quase não saiu. Mas ali até dá para ir. E pessoas certas têm que ir lá para ajudar esse país. Então, essa segunda parábola é missões estaduais, missões nacionais, missões mundiais, porque tem que enviar alguém longe para ir atrás dos que não ouviram ainda. A gente aprendeu, a gente cresceu falando no ide de Jesus, onde Jesus fala ide várias vezes, Mateus, Marcos, mas hoje em dia a gente fala mais em vinde, porque Jesus já está lá, já está fazendo alguma coisa. E ele diz assim, venha você também, vem me ajudar, vem estar aqui comigo. Na Junta de Missões Mundiais, nossa missionária colega Nauzira sempre fala assim, Senhor, não me deixe de fora do que o Senhor já está fazendo no mundo, eu quero participar, eu quero estar junto. Então essa é a segunda parábola, que abre os nossos olhos, levanta nossos olhos para olhar para longe. E a terceira parábola é do filho perdido, que a gente conhece como filho pródigo, porque pródigo significa esbanjador. Ele pegou os bens do pai, é alguém que é, assim, um gênio é pródigo, porque ele esbanja conhecimento. Então, pródigo é alguém que tem demais, tem bastante. A história também é bem conhecida, não vou ler toda ela, vou tentar recontá-la. São 2 filhos e o mais novo chega no pai e diz assim, pai, me dá minha parte na herança. Quando é que a gente pode herdar alguma coisa? Quando o pai morreu. Então o que ele está dizendo é, o pai, eu quero que você esteja morto para eu poder pôr a mão na grana. Se fosse eu, o pai, puxava o cinto, né? Para ver o que a gente ia fazer agora, né? Mas o pai não fez isso, ele deu a parte ao filho mais novo. E na regra de Israel, o filho mais velho herda em dobro. Então ele dividiu tudo que ele tem em 3 partes, deu 2 para o filho mais velho e 1 para o filho mais novo. Então o filho mais velho também herdou, não só o mais novo. E o pai passou a viver de usufruto com o filho mais velho. E o mais novo pegou a sua parte e foi embora. O texto bíblico diz, se vocês estão acompanhando aí na Bíblia, o texto diz que ele saiu dali rápido. Por quê? O pai não tinha 1/3 de bens em dinheiro. É um fazendeiro. Os bens estavam aplicados em terras e em bois, em ovelhas, em vacas e tal. Então ele deu para ele 1/3 desses bens imóveis e semoventes. E está aí. Agora, como é que ele vai transformar isso em dinheiro? Ele tem que ir nas outras fazendas vender o que ele conseguiu do pai. E as pessoas perguntam, o que você tem aí para vender? Como é que você conseguiu tudo isso para vender? E se ele começou a explicar o que ele fez, o que o povo vai fazer? Eles vão pegar pedra para jogar nele. Porque ele quebrou toda a estrutura da sociedade da época. Não tinha INSS naquela época, também hoje não faz muita diferença, mas não tinha como se aposentar naquela época. As pessoas mais velhas ficavam com os filhos. Agora, esse filho pegou o que era do pai para ir embora. Então, ele estragou tudo e eles devem ter pego em pedras para ele, para apedrejá-lo, e ele fugiu dali rapidamente. E daí, gastou o que ele tinha rapidamente, pode avançar ali, já. Não tão rápido, volta um pouco. Primeiro gastou os bens em desperdício. Não diz que ele gastou errado, só desperdiçou. Ganhou fácil, perdeu fácil. E daí perdeu tudo e passou necessidade. Veio uma fome sobre aquela terra e ele não tinha mais o que comer. Então, procurar emprego. Que emprego? Conseguiu emprego para cuidar de porcos. Assim, Jesus já criou a história para ofender as pessoas, porque o judeu não come carne de porco. Então, chegar perto de porco já é pecado. E aí ele tem que cuidar de porcos. O grande pecado ali, alimentar porcos de gentios, nem judeus não eram descrentes, eram de outra raça. E aí ninguém lhe dava nada, nem aquelas alfarrobas, as bolotas que os porcos comiam, que não tem valor nutritivo nenhum, ninguém dava para ele. Então, rejeição total. E aí ele teve, a gente chama de conversão. Arrependimento, mudança de mente, mudança de direção, de rumo, é conversão. Aqui a gente começa, a ideia dessa parábola é o seguinte: na primeira parábola da ovelha, falei de missões locais, depois missões à distância. Essa terceira parábola fala para a gente do que acontece no coração daqueles que a gente quer alcançar, daqueles que ele quer que a gente quer que se convertam. E Jesus aqui está contando a história da humanidade toda. Porque o que esse moço fez é o que Adão fez no paraíso. E é o que todos nós fazemos em nossa atitude descrente. Nós queremos as coisas de Deus sem Deus.
não é? Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento as obras das suas mãos. Quer dizer, tudo que Deus fez, a gente quer para nós, mas Deus não. A gente não quer Deus, a gente quer eu ser Deus, para eu poder fazer o que eu quiser. É o que Jesus está mostrando aqui. E a parábola mostra o que acontece com a pessoa que quer viver sem Deus. Talvez não acabe na sarjeta que nesse cara aqui, mas ele vai chegar num ponto em que tudo que ele tem não tem valor. A gente chega num ponto, quando a gente não tem Jesus, em que tudo que a gente tem, de repente, não tem valor. A gente está perdendo tempo com coisas inúteis. E ele aqui chegou no fundo do poço e não sabia mais o que fazer. E aí ele teve uma ideia. Ele pensou, eu vou voltar no meu pai e vou pedir para ele para ser o empregado dele. Aí eu vou poder comer direito e vou poder pagar de volta o que eu peguei dele. Então ele está tentando fazer um negócio com Deus aqui, não é? Com o pai dele aqui. É o arrependimento pela metade. O arrependimento inicial, pois ali, restituirei o que eu peguei dele. Mas ele ainda está tentando negociar com o pai dele. E tem muita gente que faz assim com Deus. Na hora do aperto, não é? Chega para Deus e, ó Deus, se me ajudar agora, não é? Eu vou para a igreja 7 domingos seguidos. Antigamente a gente falava isso, não sei se é assim, não é? Tentando agradar a Deus, fazer promessa, não é? Para conseguir as graças de Deus. A política das obras, não é? As minhas boas obras são para compensar as coisas ruins que eu fiz. E aí ele chega para Deus, e vocês podem ver no texto aí que está aberto no colo de vocês, ele chega para o pai, e o pai o que faz? O pai sai correndo pela rua para abraçá-lo. Por que o pai fez isso? E uma outra pergunta que vem antes, não é? Que também vem depois. Por que o pai não fez nada esse tempo todo? Com o filho em necessidade. O pai não fez nada, não foi lá atrás, não tentou ajudar, não fez nada. Por quê? Porque chega um momento em que não tem mais o que falar. Você já deu todos os conselhos que podia dar, não há mais o que fazer nem o que falar. É esperar que a pessoa caia em si, na sua própria experiência. Mas por que ele saiu correndo pela rua? Ele deve ter pensado no que vai acontecer no dia que esse meu filho vem de volta, passando pela aldeia. As pessoas vão reconhecê-lo e vão pegar em pedra para jogar nele. Se eu venho correndo, imagina um senhor importante, distinto, com roupas coloridas, grandes, vistosas, sai correndo pela rua, desvia a atenção daquele moço, maltrapilho, sujo, esfarrapado, e desvia a atenção para ele. E de novo aqui está Jesus na história, não é? Para evitar que nós fôssemos apedrejados, para evitar que nós morrêssemos pelo mal que nós fizemos, ele passou vergonha em nosso lugar. E ele fala isso lá em Hebreus. Fora da cidade, ele passou vergonha, Hebreus 13, em nosso lugar. Então, Jesus é o Pai que vem humilhar-se para nos salvar. E aí o filho chega para o pai, ele só fala a primeira parte: Pai, não sou digno de ser teu filho. Mas ele não tem mais peito para fazer a proposta indecente. Ele só pode agradecer. Obrigado porque o Senhor me abraçou e me acolheu. E aí foi festa, não é? Linha 3, linha aí. Grande arrependimento, não sou digno, tudo ganho. Ganhou roupa nova, primeiro tem que tomar um banho, cortar a unha, cortar o cabelo, roupa nova, que é a roupa do pai. Ele volta a ser filho. Um anel no dedo, que é um anel com sinete, com um símbolo que usa para assinar documentos, é como hoje em dia seria um cartão de crédito ilimitado. E pode usar à vontade. Antigamente falava talão de cheque, mas ninguém mais usa talão de cheque, então agora é cartão de crédito ilimitado. E chinelo no pé, calçado no pé. O escravo anda de pé descalço. Ele agora não é escravo. Ele é filho de novo. E aí começou a festa. Os bens que antes foram gastos em desperdício agora são usados em celebração. Podem ver a sequência de novo, é para ajudar a decorar a história, não é? 3, tudo perdido, 3, tudo ganho. 4, grande pecado, 4, grande arrependimento. 5, rejeição total, 5, aceitação total. E no meio está o centro da mensagem. O que alguém que não conhece Jesus, não é salvo, o que ele tem que fazer? Arrepender-se. É a primeira palavra do Evangelho. Tem um livro com esse título. A primeira palavra do Evangelho. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Às vezes a gente esquece isso. A gente quer ganhar pessoas para Cristo rapidamente, facilmente, e torna o Evangelho muito, muito fácil. Não é tão fácil, não. Antes de poder pôr leite no copo, tem que lavar o copo. Tem que haver arrependimento. Tem que haver
reconhecimento de que nós estamos na presença do grande fazendeiro, do Senhor Todo-Poderoso, do Senhor dono do universo. Nós não temos peito para chegar com propostas indecentes para Ele. Nós só podemos dizer muito obrigado por me acolher e por me receber, mas eu não sou digno. Eu não devia estar aqui. Mas graças a Deus, eu estou aqui. E aí, filho achado. Meu filho estava morto e foi achado. E aí a história termina onde começou com os fariseus. O filho mais velho chega em casa e ouve a música. E vê o entre-sai na casa da fazenda. Ele estava no campo trabalhando, não é? E aí pergunta para os empregados, o que está acontecendo? Não, estamos festejando porque o teu irmão estava perdido, estava morto e está vivo. Então chegou aí e nós estamos festejando. Ele não quis entrar, ficou ofendido, ficou magoado. Não, está certo isso. O meu irmão, aí o pai sai da casa para ir ao encontro dele. De novo o pai se humilha. Ele é o cara importante, não tem que fazer isso. O filho é que tem que entrar. Mas ele quer ganhar esse filho. Então ele sai da casa e vai ao encontro dele e quer reconciliar-se com ele e com os dois irmãos. E aí o que ele ouve é só a queixa. Eu servi o Senhor esse tempo todo, nunca me deste nada. Mas como assim? Não, eu reparti os bens, 2/3 é teu. Tudo é teu. Nada mais é meu. Eu moro de favor com você. Então, como é que se diz nunca te dei nada? É tudo teu. Você é filho, mas age como se fosse empregado. Esse aqui queria ser empregado, agora é filho. Isso também aplica-se para a gente, não é? Nós não precisamos ter atitude de servo diante de Deus. Jesus, em João 15, Jesus chama os discípulos de meus amigos. Em Hebreus, ele fala de meus filhos, meus irmãos. Ele é nosso irmão mais velho. Então, o Senhor está certo, mas quem fala Senhor, Senhor, talvez, Mateus 5, 6, 7 fala isso. Senhor, Senhor, mas talvez não chegue lá. Porque não é pelo Senhor, Senhor. É pelo relacionamento com Ele. Ele que a linha 4 de novo ali no meio, não é? Eu servi, nunca merece nada. Ele desperdiçou, a ele dás tudo. Tem um pouco de inveja aí também, não é? Ele, assim, vivendo a vida boa, e eu também queria, tá? Mas não falou. E o pai diz, não, mas tudo que é teu é meu. O 3, de novo ali, compara com o 3 de cima. Já pode avançar. Devemos festejar porque teu irmão está vivo. E aí a história termina como? Põe o 1 ali, Jaiane. A história não termina. Entrou ou não entrou? O que vocês acham? Quem acha que entrou? Quem acha que não entrou? Lucas várias vezes faz isso, deixar a história aberta para a gente decidir. Você vai entrar ou não vai entrar? Qual é o desafio aqui? Os fariseus estavam lá no começo brigando com Jesus, porque ele estava convivendo com descrentes. Comendo, que é sinal de comunhão, de amizade, não é? Recebendo em casa e na casa deles, socializando-se com eles, sociabilizando-se com eles, e eles estavam reclamando disso. E aplica-se para a gente também, não é? A gente quer que mais pessoas sejam salvas ou não quer? A gente vai acolher mais gente nessa igreja ou não? Queremos ver essa igreja cheia? Bom, agora enquanto não dá, né? Mas daqui a pouco esses papéis aí vão sair. Queremos mais gente aqui ou não? Vamos abraçar quem está chegando, mesmo que esteja maltrapilho, mal vestido ou mal comportado. Esse é o desafio, não é? Temos amor pelos perdidos ou mais amor pelo nosso próprio conforto? E aí está o desafio missionário de novo. Não é? Missões também está aí. Nossa disposição é mais voltada para nós mesmos ou somos uma igreja missional voltada para fora? Como é que vai ser com a gente? O desafio, o chute na cadeira é para os fariseus. Pá, está vivo ou não está? Eles devem ficar muito raivosos, os fariseus, com Jesus. Porque primeiro comparou eles com pastores do campo, depois comparou eles com uma mulher, e agora quer que eles acolham esses gentios pecadores. Mas aplica-se para a gente também. A gente vai acolher ou não? A gente vai ao encontro ou não? Então esse é o desafio de hoje para a gente, com a mensagem missionária. Amém? Deus nos abençoe. A palavra é tua para terminar. Lembra de orar pelo Brasil para terça-feira. Orar para que não haja conflitos, nem de um lado nem de outro. Por favor. Vamos cantar mais uma? Então tá bom. Vamos cantar, depois vamos terminar. Deus abençoe. Em nome de Jesus.